Bom, então, boa tarde a todas as palestrantes desse webinar, boa tarde a todos e a todas que também nos estão assistindo. Eu gostaria de dar todas as boas-vindas a essa discussão sobre desafios e oportunidades no acesso a direitos por refugiados no Brasil. Esse é um evento realizado pelo ramo brasileiro da International Law Association, da ILA, da Diretoria das Relações Internacionais, da UFMG, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, e do Instituto dos Estudos Avançados Transdisciplinares, IAT, da UFMG. Eu registro aqui os cumprimentos ao professor Dr. Aziz Tufik Saliba, da UFMG e da ILA, Brasil, ao também professor Dr. Estevão Las Casas, do IAT, bem como a doutora Silvia Corrade, do Acnur, a Mariana Ferola Valandro, do Vale, da UFMG, que organizaram esse evento de uma maneira muito especial. Eu externo a minha alegria em mediar esse webinar, com essas discussões que são essenciais para os tempos que nós vivemos hoje, e mais ainda na presença das ilustres palestrantes desta tarde, quem eu vou, nesse momento, nomeá-las, né? E cumprimento de maneira muito especial. Apresento-lhes, portanto, as nossas palestrantes, a doutora Maria Beatriz Bona Nogueira, que é chefe do escritório do Acnur em São Paulo, a doutora Débora Duprá, ex-procuradora federal dos Direitos do Cidadão, e a doutora Carolina Mulan Aguiar, professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Cada uma falará por 15 a 20 minutos, e posteriormente nós abriremos para... eu vou inicialmente passar a palavra para a doutora Maria Beatriz Bona Nogueira, em seguida para a doutora Débora e, por último, para a doutora Carolina. Sejam todas muito bem-vindas e, Maria Beatriz, a palavra é sua. Muito obrigada, professora Carla. Gostaria de agradecer muito o convite da ILA Brasil, da UFMG, né, para estar aqui nesse debate, numa mesa que não é todo dia que a gente tem essa alegria de estar numa mesa de mulheres como essa, né, doutora Débora, Carolina, que é minha amiga já de muitos anos, né, colega, e uma vez, enfim, na última mesa, acho que eu estive com Carolina, ela me falou que ela, como acadêmica, tem esse papel, né, de tirar um pouco a gente do trabalho do dia a dia para pensar em mundos possíveis. Eu nunca me esqueci disso, e eu tomo essas oportunidades para pensar nisso, né, porque a gente, ainda mais nesse período de pandemia, com mergulhadas em home office, em trabalhos diários, a gente não tem essa oportunidade que eu pretendo aproveitar ao máximo de pensar no nosso trabalho por outras lentes, questionar e ouvir, né, de doutora Débora, com toda a sua experiência, de Carolina, especialista no tema, outras maneiras em que a gente pode olhar para o tema e melhorar, né, a nossa atuação de campo nesse contexto, né? Então, o tema é desafios, né, e oportunidades para a proteção dos refugiados no Brasil, né? Então, a minha intenção é trazer mais essas questões para poder ouvir as impressões das minhas colegas e de todo mundo que está nos assistindo. Né? A intenção não é fazer qualquer fala institucional ou nada disso, eu quero tomar essa oportunidade ao máximo para poder ouvir e trocar. Né? A gente, enfim, em termos de contexto, os números que o Acnur lança são bem conhecidos, né? A gente está num momento de crescimento do deslocamento forçado internacional, a gente já está com quase 80 milhões de pessoas, né, deslocadas forçosamente, 26 milhões de refugiados, mais de quase 50 milhões de pessoas deslocadas internamente. Então, esse é um cenário crescendo dos números do deslocamento involuntário, né, que, enfim, tem a ver com novas emergências e a não resolução de emergências antigas e longevas. Então, a gente fica todo junho, a gente apresenta esses números do Acnur num somatório de situações longevas de refúgio com novas emergências, que cada vez mais, infelizmente, com o passar do ano, estão se tornando também
situações permanentes, de pessoas com mais de 5, 10 anos em situação de refúgio. Então, a gente tem Uganda, Afeganistão, Líbano, Turquia, agora Colômbia, né, nesse somatório grande de situações de deslocamento forçado transfronteiriço, com grande maioria em países vizinhos a situações, a crises humanitárias, em países vizinhos, em regiões de origem dessa população, países em desenvolvimento. Esse é um cenário que a gente tem repetidamente falado. Só os números mudam, só as porcentagens mudam. Agora é 1% da população mundial que é deslocada forçosamente. Antes eram 75 milhões, agora são 79 milhões. Então, infelizmente, é um crescendo, mas a situação só se agrava, né? E na questão brasileira, a gente já tem alguns anos do número também crescente de solicitações de refúgio e de outros pedidos de regularização migratória com base em necessidades de proteção, né? Já 260 mil pessoas venezuelanas que chegaram no Brasil pedindo algum tipo de regularização migratória, 263 mil. Então, temos cerca de metade pedido de refúgio, metade pedido de residência temporária. Então, some-se a isso, essa é uma média de mais ou menos 9 a 10 mil solicitações de refúgio que a gente ainda recebe, principalmente aqui por São Paulo, pelo aeroporto de Guarulhos, né, e por outras cidades no Brasil. Então, a gente tem uma certa constância em termos dos pedidos de outras nacionalidades, mudando o perfil de nacionalidades que solicitam, e essa constância nesses últimos anos do fluxo de solicitações e pedidos da população venezuelana pela fronteira. Então, esse é o cenário que a gente vive, um cenário de que essas pessoas, o que a gente estima é que lá na região norte estejam cerca de 40, 50 mil pessoas, né? 10, 15% delas em situação de extrema vulnerabilidade, no sentido de que a maioria das pessoas que entram e pedem regularização no Brasil conseguem seguir viagem para o interior do país, sem passar pela resposta humanitária brasileira ou pelos parceiros do Acnur ou de outras organizações da sociedade civil, seguem viagem, mas cerca de 15% desse contingente que entra diariamente muitas não têm recursos nem para seguir viagem de Pacaraima até Boa Vista, por exemplo. Então, que entram solicitam ajuda das mais básicas, de abrigamento, comida, acabam na rua, ajuda para seguir viagem, enfim. A gente tem camadas de vulnerabilidade da população que chega, população com doenças crônicas, famílias monoparentais, população idosa, população LGBTI, fugindo de discriminação, crianças separadas. Então, a gente tem... Esse é o cenário, né, que a gente tem vivido aqui nos últimos anos. E nós, aqui, a Acnur, assim como outras agências da ONU, a gente faz parte do esforço, principalmente na região de emergência do Norte, faz um esforço de apoio à operação, à resposta brasileira, a resposta do governo brasileiro para a chegada da população venezuelana, principalmente lá, nesse esforço mais próximo à região de emergência. Eu sou chefe do escritório em São Paulo. Então, a minha atuação tem a ver muito mais com a atuação com esse contingente que chega à região sul-sudeste do Brasil. Meu escritório cobre a região sul-sudeste do Brasil, então eu olho muito mais para a integração, principalmente no marco de construção de políticas públicas com os municípios e estados localmente onde a gente atua, né? Então, a gente não atua aqui em resposta federalizada. A gente tenta fazer uma articulação com as autoridades locais, executivo, Câmara Legislativa, sistema de justiça, para que a resposta, enfim, para que a nossa contribuição com os nossos investimentos, com os investimentos que a gente faz nos parceiros da rede local, sejam cada vez mais complementares com o desenvolvimento de políticas locais, municipais, estaduais, que é para onde as pessoas estão chegando, né? A gente já tem um mapeamento de mais de 570 municípios, para qual pessoas venezuelanas que chegaram pela fronteira já chegaram só no movimento apoiado, com essa viagem apoiada, né, pelo programa de interiorização, que é parte da resposta federal. Então, só por meio desse programa, mais de 570, 580 municípios já receberam
né, pessoas. Então, o nosso trabalho é olhar para esses governos locais e tentar desenvolver ações mais longevas, de política pública, de especialização da rede e de trabalho com os atores e com a rede local, capacitação da rede local, né, e tentar apoiar na solução de problemas. Então, é desse olhar que eu falo, principalmente, né, e, na minha visão, é de onde vêm as principais oportunidades de atuação. Então, eu vou falar aqui um pouco de desafios, né, para essa acolhida, para essa proteção e efetivação de direitos, acesso a direitos, né? E um pouquinho das oportunidades que eu tenho nesse trabalho vivenciado, né, tentado colaborar, para também ouvir das minhas colegas como elas enxergam esse assunto, esses desafios, essas oportunidades. Então, no processo de deslocamento, a gente tem alguns desafios que a gente já consegue mapear. Então, vou falar primeiro dos desafios do processo de deslocamento, né? Chegada, documentação, acesso a serviços, enfim. E depois eu vou falar alguns desafios que eu vejo da resposta, né, a essas situações, da nossa atuação, para depois falar de oportunidades. Então, a gente já começa com alguns desafios de acesso a direitos desde a entrada, que é desafios de acesso ao território, num contexto normal, regular, sem esse, e tudo também permeado pelas dificuldades do contexto de Covid-19. Né? Num contexto regular, sem ser o contexto de Covid, a gente já enfrenta dificuldades de acesso ao território por meio de uma leitura que de vez em quando se torna mais forte, de que no Brasil o processo de refúgio permite que toda e qualquer pessoa entre no país. Né, de que de vez em quando você ouve reflexões sobre a necessidade de processos sumários, seja na fronteira, seja nas zonas de trânsito, nos aeroportos internacionais, como se o procedimento de refúgio fosse alguma forma de salvo-conduto para que toda e qualquer pessoa pudesse entrar. E normalmente citam casos de contrabandistas de pessoas que entraram por meio de solicitações de refúgio no país e tal, esses tipos de perfis, que está longe de ser, muito longe de ser a regra e a realidade dos procedimentos que a gente, das pessoas e do contingente de pessoas que chega por esses portos de entrada e pedem a solicitação e proteção internacional. Né? Então, existem essas dificuldades, as fronteiras são abertas, as pessoas podem pedir, e, em sua maioria, pelo que a gente tem avaliado, tem conseguido acessar o sistema de refúgio, mas, de vez em quando, existem essas falas de um possível recrudescimento desses procedimentos de entrada por essa ideia de que seria um salvo-conduto para toda e qualquer, para alguma entrada perigosa que seja, o que a gente vê que não é o caso. E nesse contexto de pandemia, há dificuldades, né? A gente tem, por questões sanitárias, a gente enfrenta fechamentos de fronteiras, não só no Brasil, mas em vários países. Né? E a nossa leitura e a nossa preocupação em relação a isso é falada para as autoridades com as quais a gente trabalha aqui. Entende-se que nesse contexto de questões sanitárias podem sim, de fato, ser levadas em consideração em relação ao movimento transfronteiriço, mas isso não pode, de forma alguma, impedir que pessoas que necessitem atravessar a fronteira para buscar proteção internacional possam fazê-lo. Ou isso também não justifica nenhuma violação do princípio de não devolução, deportação forçada ou nada dessa natureza. Então, nossa posição com relação a isso tem sido muito clara, do alto comissário, inclusive, nesse contexto de fechamento de fronteiras por questões sanitárias. Então, existem já esses desafios, né, de acesso ao território. Existe um desafio também grande na questão de documentação, que é essa relação que existe entre as modalidades e opções de regularização migratória e categorias vis-à-vis os processos burocráticos de acesso a essa regularização e a essa documentação. Porque idealmente, deveriam ser coisas diferentes. Então, as pessoas querem buscar a solicitação de refúgio ou qualquer outra forma de regularização migratória, buscam e a consequência disso é o procedimento que segue para acessar esse direito, essa categoria, esse status. Mas muitas vezes aqui isso se confunde com a burocracia e com os processos. Então, muitas vezes a escolha do status ou não tem mais a ver com o processo e com a burocracia do que com o desejo da pessoa em relação a obter aquele status. Aqui eu acho que no Brasil a gente parte
deve-se dizer, de um problema positivo em relação a outros países. Por exemplo, aqui no Brasil a regra não é a situação irregular, então a regra não é a falta completa de opções de regularização, a regra aqui não é a patridia, como é em algumas situações. Então a gente tem opções, tanto no acesso ao sistema de refúgio como acesso a outras modalidades. Então, nesse sentido, é muito positivo em relação a outros países em que a patridia ou irregularidade ou não acesso a direitos é a regra, né? Então tem que se dizer, mas essas diferenças de estatutos e de procedimentos e de categorias, às vezes, podem dificultar o acesso a direitos. Tem alguns exemplos muito comuns em relação a isso que eu posso dar. O mais conhecido de todos é o que se tem vivido, por exemplo, que é no caso do fluxo venezuelano, que existe a opção da solicitação de refúgio e da residência temporária se tornar permanente, né? Muitas das escolhas feitas em relação a um status ou outro tem tido mais a ver com exigências documentais ou com a aceitação de um ou outro status por empregadores, por exemplo, do que exatamente o tipo de proteção que a pessoa quer buscar no Brasil. E isso causa muitas confusões. Por exemplo, ontem eu estava num outro webinar com uma moça refugiada venezuelana, né? Aqui, na verdade, migrante residente, né? Que a gente estava falando sobre empregabilidade com um grupo de empresas, de RH de empresas, a importância de abrir espaço para empregabilidade, de aceitação da documentação. E o que ela disse? Ela falou, bom, quando eu cheguei, eu tinha a opção de pedir residência temporária ou solicitação de refúgio. No caso, quando eu cheguei em 2007, a residência temporária exigia antecedentes criminais. E eu não tinha essa documentação aqui. Então, para mim, eu não sabia qual, fui pelo refúgio, que a exigência documental era menor. Consegui o protocolo de solicitação de refúgio, à época ainda era aquele protocolo grande, a folha A4, que tem uma cara pouco oficial, né? Apesar de, na lei, ser amplamente aceito e dar acesso a todos os direitos, mas é menos aceito por instituições financeiras, por empregadores, que seja. Então, essa moça chegou, com a solicitação de refúgio, conseguiu acessar os principais serviços que ela precisava, porque ela veio da Venezuela por uma questão de saúde, então conseguiu acesso à saúde, mas na questão da empregabilidade não estava conseguindo. Então, a primeira chance que ela teve de se formalizar no emprego, ela foi na Polícia Federal e trocou o status pela residência temporária, porque a carteirinha saía mais rápido, a carteirinha do Registro Nacional Migratório Temporário saía mais rápido. E desistiu, portanto, da solicitação de refúgio. Então, existem essas questões. Outro exemplo em relação a isso. Isso traz confusão, inclusive, burocrática para a própria administração pública em relação a trocas de status e confusões em relação a isso. Por exemplo, aqui também existem resoluções específicas para a regularização migratória de população haitiana ou população senegalesa, por exemplo, com exigências documentais brandas, são boas opções, mas para o requerente poder acessar, precisa de um agendamento na Polícia Federal aqui em São Paulo, enquanto para o procedimento de refúgio você não precisa de agendamento, pode chegar no dia e conseguir. Então, às vezes, a questão do agendamento define onde você vai se colocar, né, em relação ao tipo de regularização migratória ou não. Né? Tem também o caso histórico da população haitiana, que às vezes pedia refúgio, o CONARE mandava os pedidos para o Conselho Nacional de Imigração, então a pessoa pedia refúgio, conseguia uma residência e não sabia como. Então, que essas questões burocráticas ainda a serem resolvidas, lapidadas, há um esforço para isso, mas ainda a serem lapidadas, acabam definindo muito o caminho e o status que a população acessa e, portanto, consequentemente, alguns direitos, né, e algumas prerrogativas que estão atreladas ou não àquele tipo de status. A gente tem encontrado também, nesse contexto de pandemia, tudo se exacerba, porque as delegacias da Polícia Federal passaram muito tempo sem poder, fechadas, né, sem poder funcionar regularmente, voltaram em breve. Houve uma circular, uma resolução, né, eu não lembro exatamente qual é a categoria infralegal, que diz que todos esses documentos estariam válidos, os documentos que se expirassem nesse período de não funcionamento da Polícia Federal permaneceriam válidos até o retorno das operações, mas isso às vezes não é aceito igualmente por empregadores no serviço público. A gente discutiu recentemente no Comitê Estadual
em Minas Gerais, cartórios que não estavam conseguindo registrar recém-nascidos, porque os documentos dos pais estavam vencidos. Então, a gente, como eu disse, a gente não tem como regra a patridia ou nada disso, mas esse tipo de coisa pode acontecer. Então, a gente tem que voltar a discutir. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai no Conselho Nacional de Justiça pedir um apoio para baixar algum tipo de normativa para tentar acabar com esse tipo de prática, uma dificuldade que tem atingido mais vulneráveis ainda, como a população indígena Warao, que tem uma dificuldade maior com a questão da documentação, renovação da documentação. Então, as crianças que nascem já não estão sendo registradas por essas questões. Então, é um problema que eu acho que muito se exacerba, né, nesse contexto também de pandemia, e já causa confusão num contexto em que documentação da população refugiada ou da população migrante já é pouco aceita normalmente para emprego ou para alguns acessos a serviços, né? Outras questões de acesso a serviços, assistência social, saúde, educação, em termos gerais, tudo previsto em lei. Mas quais seriam os desafios? Eu acho que algumas questões transversais permeiam esses desafios. A primeira que eu colocaria é participação social e comunitária, no acesso a esses direitos e na elaboração e monitoramento de políticas e de ações que têm a ver com esses direitos. Eu acho que a gente está num momento de resgatar algumas das estruturas de participação social que são clássicas na política social do Brasil, conselhos e comitês, né, específicos para grupos de trabalho, conselhos, comitês, institucionalidades dessa natureza que tratam desse tema. A gente tem conseguido participar de conselhos estaduais aqui em Minas, no Paraná, no Rio de Janeiro, Conselho Municipal em São Paulo. Então, a gente tem tentado reenergizar. Isso tem sido, não só nós, né, mas a sociedade civil e os atores participantes, reenergizar essas instâncias que são tradicionais da participação social no Brasil, mas demandam essa reenergização, né? E não só esses conselhos específicos, essas estruturas específicas, mas como inovar em relação a isso e colocar a participação da comunidade no conjunto das políticas, né? Por exemplo, as discussões que estão acontecendo em São Paulo. Existe, claro, o Conselho Municipal de Políticas para Imigrantes, existe essa política, mas onde é que está o documento que diz quantas pessoas imigrantes têm que estar presentes, por exemplo, no Conselho Nacional de Saúde, no Conselho Municipal de Saúde, ou na Conferência Municipal de Assistência Social, na Conferência Municipal de Habitação? Se a gente discute aqui em São Paulo, né? Se estima-se que 3% da população da cidade é população imigrante, então 3% da participação na Conferência Nacional Municipal de Habitação também não deveria ser, que não 3%, pelo menos uma participação significativa, que essas pessoas são afetadas também por essas políticas. Outra questão que tem surgido, participação de população refugiada e imigrante na seleção de editais culturais, por exemplo, não só editais específicos para essa população, mas nos comitês, nos conselhos de seleção de editais, essa participação ser garantida, né? E também a participação na entrega do serviço, na ponta, como servidores, como mediadores culturais. Então, acho que a participação na elaboração, monitoramento de políticas de forma transversal e na entrega também tem sido um desafio muito grande nesse conjunto de estados, municípios e políticas federais que a gente tem que lidar, que tocam essa população. Outra questão que a gente lida de forma transversal também é barreiras linguísticas e documentais, né? Essa questão da linguística tem que ser uma constante também pensando nessas políticas, né? A gente não só tradução de informação específica para essa população, mas como a gente está falando de cultura, tradução de editais de fomento, por exemplo, para que grupos culturais de refugiados e imigrantes possam participar. Então, barreiras linguísticas no acesso a serviços em termos gerais, acesso ao serviço de saúde na ponta. Então, isso é uma constante, é daquelas variáveis que devem constantemente aparecer, né, nos debates. Questão documental também, lembrar-se sempre que outras formas de documentação têm que ser aceitas, estar à disposição para o acesso a serviços, né? Então, o auxílio emergencial do governo federal inicialmente não tinha um campo para que as pessoas pudessem colocar o número da sua documentação. Então, nossos parceiros da sociedade civil, cada um inventou um lugar enquanto você coloca para ver se dá certo. Aí dava certo, a pessoa conseguia registrar, acessar, mas na hora de sacar o dinheiro
Seu documento não é válido. Não, mas está aqui a portaria dizendo que o documento é válido. Não, mas não é válido, não conseguia sacar o dinheiro. Então, tem essas questões, e a gente volta, reuniões com a Caixa Econômica, falta esse campo, reuniões com... E a gente tem conseguido respostas dessas reuniões, mas essa diversidade documental, a diversidade linguística não está na concepção, não está desde o início, né? Como deveria estar. Eu acho que é também a discussão entre serviços específicos e serviços especializados. Então, em algumas localidades você precisa, por exemplo, de um serviço específico. Aqui em São Paulo fala-se na criação da tipologia do Centro de Acolhida Especial para Imigrante, para que exista essa tipologia dessa casa, desse centro de acolhida dentro da assistência social. Outros locais, por exemplo, aí em Belo Horizonte, a gente tem apoiado alguns abrigos que têm recebido a população imigrante, mas ainda não de maneira específica. Isso é uma política ainda a ser construída e a gente está tentando apoiar o município nisso. Né? Então, tem essa discussão do acesso a direitos e discussão também de populações com vulnerabilidades específicas, principalmente discussão da população indígena. Doutora Débora, essa discussão da população indígena uaral venezuelana tem sido uma discussão ampla, com grande participação do Ministério Público, principalmente nesse contexto de pandemia, como que essas ações podem, de fato, ações de prevenção e de atenção podem chegar a essa população de forma culturalmente adequada. É um desafio também. E existem outros desafios, para eu não me estender tanto, também de aumento de incidentes de discriminação e xenofobia nesse contexto de pandemia tem acontecido. Então, ações de distribuição de alimentos, né, que beneficiam a população refugiada e imigrante, às vezes sofrem retaliação da comunidade local, por mais que se beneficiem todos da comunidade, existe esse contexto tem exacerbado algumas instâncias nesse sentido. Desafios de acesso a trabalho, inclusão financeira, questão documental sempre, né? Dificuldade de abertura de conta em banco, todos esses novos sistemas digitais, que às vezes essas populações não estão incluídas digitalmente, então carteira de trabalho digital, e-social, MEI, né? Já é um trabalho para ter os campos específicos para os documentos e mais a inclusão digital, revalidação de diplomas, né? Então, isso são alguns temas que tocam desafios acesso a direitos a essa população. Acho que meu tempo já está quase, então vou rapidinho. Tem alguns desafios da nossa própria resposta, como organizações humanitárias e organizações da ONU e sociedade civil atuante nisso. Agora que a gente está num contexto de maior fluxo, né, de fronteira, um fluxo muito visível, que é o fluxo venezuelano, porque é numeroso, né? Quase 5 milhões de pessoas já saíram da Venezuela. Então, a gente tem uma coisa que nunca se teve aqui, que é um pool de organizações humanitárias com recursos de alguns doadores para agir, e isso é um cuidado que sempre tem que ter, não só para coordenar os trabalhos, para não haver duplicação, mas para que um trabalho tão difícil, tão complexo, não se torne um trabalho pronto, tabulado, né? Então a gente vê isso de vez em quando, alguns projetos surgirem de nós vamos... existe uma pesquisa, por exemplo, dizendo que 80% da população venezuelana no Brasil quer empreender. Então aparecem algumas organizações com processo de capacitar X empreendedores até o final do ano, né? Com capacitação e capital semente e pronto. Como se... Ainda mais nesse contexto, empreender no Brasil, bastasse uma capacitação, uma abertura de MEI, capital semente, e vamos lá. E isso aparece como um projeto, como uma meta, assim, essa é a minha meta. Então, tantas pessoas, tantas capacitações, tanto de capital semente, tantos negócios, como se fosse assim. Então, é difícil, é um desafio saber tratar de uma situação tão complexa sem olhar tanto para essas respostas já pensadas de antemão, né, tabuladas e com indicadores e com prazo de conclusão. Né? Então, isso é um desafio da resposta humanitária que a gente tem que se policiar e reconhecer. E, para finalizar, com algumas oportunidades, eu cito, da minha perspectiva, do nosso trabalho aqui, oportunidades que a gente tem feito nesse trabalho de construção de políticas públicas e de iniciativas, principalmente com atores locais, seja executivo, câmaras legislativas, sistema de justiça. São vários os exemplos, né? Aqui com a doutora Débora a gente teve a oportunidade, a última vez que a vi, doutora Débora, a gente estava na renovação do acordo do grupo de trabalho do aeroporto de Guarulhos,
né, para poder incidir no acesso das pessoas à proteção internacional que chegam pelo aeroporto. Então, foi um evento que tinha DPU, MPF, Ministério da Justiça, Acnur, sociedade civil, Prefeitura de Guarulhos, né, para fortalecer o posto humanizado que lá está, para que possa ir na área de inadmitidos entrevistar as pessoas e ter certeza de que pessoas com proteção internacional que tivessem acesso ao sistema. Então, foi uma mesa de vários atores, né, para poder dar continuidade a um trabalho de anos, garantir que isso acontecesse. Não foi necessariamente uma articulação fácil, mas muito... Então, isso é um exemplo que a gente vê de boa prática nessa articulação de vários atores, chegando do sistema de justiça até o município. Outro exemplo, para finalizar, mais dois só, por exemplo, a gente está agora aqui junto com a IEM, junto com o município de São Paulo, está finalizando para ser lançado na semana que vem o primeiro plano municipal de políticas para imigrantes. Vai ser lançado na terça-feira da semana que vem. É um documento que a gente pega várias dessas... A gente fortalece e tenta, como disse, reenergizar essa forma da gente de fazer política com base em participação social. Então, tem conselho, teve conferência, agora vai ter um plano em que as ações da conferência são transformadas em ações com indicadores, linha de base e metas para serem monitoradas pelo conselho, para ser monitorada pelo Ministério Público, pelos outros atores. Então, é um documento muito interessante, com o eixo de participação social, saúde, trabalho, educação, assistência social, cultura, esporte, lazer, políticas para mulheres, população LGBTI. Então, vai ser um documento publicado em decreto para ser monitorado e para que as ações possam ter resultados todos, contemplando praticamente todas as demandas que a população participante da conferência fez. Então, esses exemplos que eu dei, tipologia de um centro de acolhida especial para migrantes, participação nas comissões de editais, de cultura, para fomento, tudo isso é um aplicativo multilingüe para atendimento no sistema para atendimento nos postos de saúde, né? Então, oferecimento de cursos EJA nos fins de semana. Então, são várias demandas das mais variadas que a gente coloca com metas para serem monitoradas. Então, é um tipo de oportunidade que a gente tem de construção com base nas institucionalidades. E, como com o convite da UFMG, um exemplo de Minas, a gente também tem feito essa articulação também próxima a estado e município. Chegou recente, há um tempo atrás, um grupo de indígenas Warau a Belo Horizonte, e com todas as dificuldades e vulnerabilidades de lidar com esse grupo, todos os atores, principalmente puxado pelas defensorias, criou-se um grupo de trabalho para lidar com esse tema que se reúne a cada 15 dias, todos os meses, já há muito tempo, para lidar com as especificidades desse tema, conhecendo o perfil da família, as questões de saúde, as questões documentais, possibilidades de integração, fazendo um passo a passo de como atuar. Esse passo a passo foi conhecido pelo Estado e agora, com um grupo que chegou recentemente na cidade de Uberlândia, essa experiência pôde ser passada do que está sendo feito e se começar também de outro patamar, né, de como lidar com as especificidades dessa população diariamente, né, semanalmente, essas discussões, para que se ache soluções. E o que está sendo feito aí em Belo Horizonte tem sido projeto piloto de integração dessas pessoas, tem sido visto como uma boa prática, porque é próprio para o perfil daquela população, com as possibilidades do município, sem que haja uma resposta mais ampla, talvez já pronta, vindo de outras experiências, né? Então, acho que eu paro por aqui, essas são minhas contribuições, e eu fico à disposição para o debate e reação das minhas colegas. Muito obrigada. Nós que agradecemos a sua explanação. Eu fiquei aqui pensando o quanto é importante essa interlocução entre a academia e os demais órgãos, especialmente porque existe todo um universo estrutural e enorme, e ele não pode ser um universo paralelo, né? Essa inclusão, ela é essencial, e mais do que o mais importante é também discutirmos e levar essa ideia ao maior número de pessoas possíveis. Essa comunicação e esse diálogo é muito importante. Isso também favorece a inclusão. Então, a sua fala foi muito especial e eu gostaria imensamente de agradecer, primeiro pela comunicação
né, pela informação, e segundo, por também nos trazer especificidades do trabalho do Acnur, que é tão importante, e a gente consegue compreender melhor, né, quais são esses desafios estruturais e quais são essas oportunidades, especialmente no que diz respeito às políticas públicas. Tão logo, então, eu passo a palavra à doutora Débora Duprá. A palavra é sua. Muito obrigada. Obrigada, Carla. Também quero saudar minhas companheiras de debate, a Bia, a Carolina, e agradecer ao Acnur, ao ILA, ao UFMG, por esse carinhoso convite. Eu não sou uma especialista em tema refugiado, eu trabalho, enfim, de uma maneira geral, com a matéria de direitos humanos, mas confesso que me senti muito instigada por esse debate, porque eu acredito que o tema migração, de uma maneira geral, seja um dos temas mais desafiantes da atualidade. Mas nessa reflexão, eu também confesso que não consegui ficar limitada ao Brasil. Se nós tivéssemos que trazer alguma especificidade em relação ao país, seria só o fato de ser o país campeão das desigualdades, né? Um país que inicia a sua história oficial constituindo como inferioridade a alteridade, seja na tomada dos territórios indígenas, na maneira como se dá a conquista, seja pelo episódio da escravidão. Mas o fato é que a migração ela é um problema no mundo todo, e eu acho que a gente precisa pensar mais seriamente a respeito disso, porque, do contrário, nós não vamos avançar e vamos ficar trabalhando com soluções muito localizadas e talvez de muito pouca eficiência. E cada vez que eu analiso um tema, eu procuro fazer uma genealogia, porque chegamos a esse ponto, quais as nossas possibilidades, né? E lembrando que a circulação das pessoas passa a ser um problema de documento com a formação dos Estados nacionais. A formação dos Estados nacionais é que vai estipular fronteiras muito rígidas, colocando exatamente nesses pontos dos limites entre duas nações, policiais ou militares, para conter, ou pelo menos desestimular, a chegada do estrangeiro. A chegada do estrangeiro é um problema por quê? Porque os Estados nacionais, como concebidos a partir da Revolução Francesa, eles vão ser amparados na ideia de homogeneidade do povo. Então, existe um único território sobre o qual se situa um povo homogêneo, que fala uma única língua, que divide uma mesma cultura, que tem as mesmas, enfim, ideias a respeito do que é um bom viver. Obviamente, isso é uma construção, né? Isso não existe no plano real, mas essa construção ela engendrou a ideia do estrangeiro como perturbação, como mal-estar, como doença. Tanto que a simbologia máxima da entrada de um estrangeiro no país, em muitos lugares, é a vacina, né? A vacina é aquela ideia de que você tem um corpo são que pode ser contaminado pela chegada de algo externo. Então, você imuniza a coletividade limpando aquele corpo estranho. Essas noções, elas chegam ao seu paroxismo com a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto judeu e de vários outros segmentos, né? Essa ideia de um povo completamente puro, de uma raça pura que permite a eliminação de todas as diferenças, ela é posta em xeque. E, curiosamente, logo depois da Segunda Guerra, surgem dois documentos, ao meu ver, contraditórios entre si. O primeiro é a Declaração Universal, que vai afirmar que todas as pessoas são sujeitos de direitos e capazes de exercer esses direitos em quaisquer situações. E isso em 48. Em 51, vem a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados. E aí é muito curioso, porque, indiretamente, a Convenção ela vai reconhecer que o exercício de direitos depende das fronteiras nacionais, né? Porque coloca o refúgio como uma situação excepcional de uma fuga de algum país que ataca ou o sujeito, sua família ou um grupo, né, por razões religiosas, culturais,
econômicas, políticas, econômicas não, políticas, enfim. E, então, reforça com essa ideia muito a noção de que o exercício de direitos ele está conformado pelas fronteiras nacionais. E essa ideia, na atualidade, ela ainda causa uma fratura mais intensa. Por quê? A gente vive um momento em que as fronteiras elas não são obstáculo para grande circulação das ideias, das informações, dos capitais, das finanças, das mercadorias. Essa circulação é ampla, veja a internet, né, a maneira como isso tudo circula sem constrangimentos maiores. No entanto, o mundo talvez não tenha sido tão xenófobo quanto é na atualidade. A construção dos muros, né, mundo afora, as restrições na Europa, a chegada de contingentes vindos da África, a América do Norte em relação à América Latina, mas mais especificamente em relação ao México, e o resto que vive agora esse fenômeno da Venezuela também com estratégias mais políticas do que humanitárias na recepção desses componentes. Então, independente da legislação que se construa, os estados nacionais, eles são ontologicamente, eles são, na sua gênese, espaços hostis à chegada do estrangeiro. E aí, por melhor que seja a legislação, e nós temos uma legislação interessante, o Brasil tem uma legislação de imigração interessante, coloca o refúgio lá dentro também, você tem um caldo cultural em que o estrangeiro é visto como alguém que está disputando recursos que, em princípio, cabem aos nacionais. Né? Não tem jeito, essa é a conformação dos Estados nacionais. E se essa é, na verdade, a hegemonia do mundo ocidental. O mundo ocidental está todo orientado nesse sentido muito fortemente. E é nele que surge a ideia, né, dos Estados nacionais. Agora, toda hegemonia, ela só é possível a gente ver brechas. As hegemonias elas estão constituídas também por suas brechas, por suas fraturas, né? Pela possibilidade da sua ruptura, porque, do contrário, nenhuma hegemonia seria passível de superação, de contra-hegemonia. E eu vejo dois aspectos extremamente importantes para pensar a questão da circulação de pessoas no mundo. São dois pontos que, inclusive, têm uma relação entre si muito próxima, que é a crise climática e a pandemia da Covid-19. Por quê? Primeiro, porque são dois fenômenos que tornam muito ostensiva a fragilidade das fronteiras nacionais. Por mais que você queira criar espaços absolutamente cerrados e imunes ao externo, há algo que atravessa e chega a todos eles, por maiores que sejam os muros, as vigilâncias sanitárias, enfim. E, por outro lado, você só pode superar esses dois desafios gigantescos com o esforço conjunto dos Estados nacionais. Não há possibilidade mais de um único país ele resolver sozinho a questão climática, a questão da pandemia, seus efeitos na saúde e seus efeitos na economia. E já é possível nós anteciparmos também que o mundo viverá viverá agora, muito proximamente à pandemia, um momento de enorme circulação das pessoas. Uma, por conta das emergências climáticas. Né? Nós estamos tendo um número significativo, a Bia talvez tenha esses dados, de desterritorializados por falta de condições de permanência nos seus biomas. Os Warao, que chegam ao Brasil, já são desterritorializados internamente na Venezuela por conta de grandes empreendimentos que tornaram a vida no território impossível. Os Warao, eles vão para a cidade reproduzir com aquilo que nos parece ser mendicância
a coleta que eles faziam no seu território tradicional. E chegam ao Brasil reproduzindo essa prática, indo para as ruas de Pacaraima e Boa Vista e sendo presos por mendicância, falsa mendicância, aquela contravenção que aparentemente ainda existe, né? Então, os deslocados mundo afora, eles vão crescer muito, até porque a gente tem também, e eu vou tratar disso depois, um modelo de desenvolvimento hegemônico que cada vez exclui mais parcelas da sociedade. Eu estava lendo um livro muito interessante da Wendy Brown sobre o neoliberalismo e o que ele produziu no Iraque, né, com enfim, o Iraque, historicamente, tem um campesinato que produz muitas variedades de trigo por um movimento de multiplantio, de conservação de sementes. E aí, com os embargos que começaram na década de 90, Estados Unidos e Grã-Bretanha, os camponeses começaram a ter dificuldades de manter os seus sistemas tradicionais. E aí, com a invasão do Iraque, a única forma de subsídio é a compra das sementes geneticamente modificadas. A Monsanto, então, vira grande fornecedora e, junto com as sementes, ela vai ter que fornecer também os herbicidas, enfim, os agrotóxicos, aquilo que é fundamental para manter a semente. Resultado, temos hoje, no Iraque, uma população que passa fome e que depende da importação de alimentos para se sustentar, perdendo toda a capacidade que teve historicamente de alimentar o seu povo e muitos outros ao redor com as práticas tradicionais. Então, muito provavelmente, camponeses iraquianos estão se deslocando mundo afora por fome, por falta de condições e pelo alto endividamento, que significa você ficar refém de uma empresa do tamanho de uma empresa da Monsanto, né? Então, a alteração dos biomas, a precariedade das condições econômicas geradas pela pandemia também vai levar a uma escalada de grupos e pessoas mundo afora buscando oportunidades de sobrevivência econômica mesmo, de emprego e tal. Então, eu acho que é hora de a ONU, né, o sistema ONU, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, começar a discutir um modelo, né? Porque nós temos que parar de pensar que a circulação de pessoas é um problema, né? E ver a circulação de pessoas como um fato natural. Do contrário, nós não vamos construir políticas inclusivas, políticas de acolhimento. Isso é uma ilusão. Não é possível a competência do nacional com o estrangeiro. Ela é impossível. Eu acho que uma outra impossibilidade que nós vamos ter que enfrentar nessa discussão é o modelo hegemônico de desenvolvimento pautado pelo neoliberalismo. Eu não sei se todo mundo sabe, né? O neoliberalismo ele surge logo depois de Keynes, das concepções das políticas de bem-estar social, contra as políticas de bem-estar social. Ele é baseado, é uma subversão de Darwin, porque Darwin nunca pretendeu transpor a sua teoria do mundo biológico para o mundo cultural, mas é o chamado darwinismo social, né? O neoliberalismo tem origem nessa ideia de que, numa sociedade de competição, sobrevivem os melhores. Esse modelo neoliberal é um modelo que ele não combina com a busca de igualdade, porque ele está sempre em competição e na busca da sobrevivência dos melhores. Ora, se nós já temos sociedades como a brasileira, que acumula desigualdades, o estrangeiro aqui será o último elo da desigualdade, né? Isso, gente, eu estou falando de Brasil porque é aqui que estamos, mas se nós pensarmos em qualquer lugar do mundo, né, em que essa política econômica esteja colocada, o estrangeiro vai ser sempre o último local da moeda. Eu, acompanhando a entrada dos Uarau por Roraima, trabalho por Roraima desde o início da minha carreira, no final da década de 80, e Roraima é um estado que ele é criado a partir do sul do Brasil, um projeto de colonização pela agricultura, e com um ódio aos indígenas.
E, pela primeira vez, eu vi suspender em Boa Vista o ódio aos indígenas e transferi-los para os Warau venezuelanos, porque pior que os indígenas brasileiros são os indígenas que vêm de fora. Então, essa noção que eu quero, enfim, trazer para vocês, acho que a brechas, o momento é muito importante para discutir novas relações entre os Estados no âmbito das Nações Unidas. Coisas tão importantes foram feitas em momentos de crise, e nós vivemos uma situação muito próxima à crise vivida por ocasião do fim da Segunda Guerra Mundial, tanto em termos econômicos como em termos humanitários. Então, acho que essa é uma brecha importante. Não tenho caminhos, não sei apontar caminhos, mas acho que os caminhos eles vão sendo feitos, vão sendo construídos à medida que a discussão se inicia. O que não pode é ficarmos de braços cruzados, achando que nesse mundo alguma coisa em termos de acolhimento de refugiantes ou migrantes de toda espécie é possível. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Débora. Foi uma satisfação escutá-la. São temas muito pertinentes. É um momento para discutirmos e trabalharmos questões levantadas como a própria ideia de cooperação, né? A questão tão fundamental de olharmos exatamente o mesmo que eu falei à doutora Maria Beatriz, não é um universo paralelo, né? Precisamos considerar que todo o sistema faz parte de todos nós, né? Essa inclusão ela é essencial. E mais do que isso, outras discussões que foram levantadas, como a própria questão de discutirmos a circulação como um fato natural, a ideia de discutirmos o modelo hegemônico e, especialmente, a ideia das relações entre os Estados e entre as pessoas. Então, eu agradeço profundamente a sua fala e imediatamente passo a palavra à nossa última palestrante dessa tarde, a professora, minha colega de UFMG, Carolina Molan. A palavra é sua. Antes, professora Carolina, vou só dizer que eu estou recebendo as perguntas e abrirei não só para as palestrantes falarem ou debaterem em relação, né, às palestras umas das outras, como eventualmente as perguntas que estão sendo por mim recebidas. Professora Carolina, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos e todas. Quero saudar a Carla, agradecer, né, Carla Aziz, pelo convite. Fiquei muito feliz pela oportunidade de rever, né, duas pessoas são muito queridas para mim, a Bia, né, e a Silvia. Um prazer finalmente poder ouvir e conhecer, ainda que virtualmente, a doutora Débora, de quem eu já ouvi muitas e boas, né, referências de colegas em comum. Parabenizar, né, a International Law Association, braço brasileiro, a Diretoria de Relações Internacionais da UFMG por essa iniciativa. É um desafio para mim também falar depois, né, da Beatriz e da Débora, em parte porque Beatriz é não só uma pessoa que está no campo e que conhece profundamente, né, a realidade, o cotidiano das populações refugiadas, a dimensão, né, dessa estrutura de governança humanitária, mas é também uma estudiosa já longeva, né, do tema migratório e do refúgio, com uma ampla caminhada também acadêmica nessa área. E acho que os exemplos, né, as ilustrações que ela colocou, muito do que eu vou dizer, eu acho que, em alguma medida, reverbera pontos que ela já disse. Difícil falar também depois da Débora em função dessa aula, né, sobre o paradoxo fundamental que condiciona as condições de possibilidade da existência dessas populações hoje, que é o fato de que nós estamos dentro de um sistema internacional de Estados nacionais e um modelo de organização econômica que depende fundamentalmente da circulação e da mobilidade, né? Particularmente a partir aí do colapso, vamos dizer, de Bretton Woods, dos processos aí de globalização financeira e, finalmente, de ascensão do neoliberalismo como forma hegemônica. Então,
estou falando depois dessas duas grandes intervenções, né? Então, vou fazer muito, eu acho que muito similar à Bia, eu vou tentar organizar a minha fala, que vai ser breve. Eu acho que a partir, né, do título dessa mesa, que é essa noção de desafios e oportunidades, né? Eu acho que a conjuntura na qual a gente fala, né, agosto de 2020, é uma conjuntura particularmente problemática, né, por motivos óbvios, mas eu acho que ela acentua, na realidade, algumas questões que são estruturais, né, e que sistematicamente têm tornado aí difícil o processo de difusão e implementação de direitos de populações refugiadas, solicitantes de refúgio, imigrantes, no Brasil e no mundo, né? Então, acho assim que uma parte das questões que nós estamos vivendo hoje estão exacerbadas, mas elas são, de fato, como bem pontuou a Débora, dimensões estruturantes desse paradoxo entre os modelos que a gente tem, né, para organizar a nossa vida em comunidades políticas e de direitos, né, essa noção da membresia, um conjunto de direitos, mas também de uma certa precarização que é global, né, dos instrumentos de sobrevivência, dos mecanismos de regulação da vida e também da morte, né, para não falar da necropolítica. Mas eu vou me voltar um pouquinho, eu acho que para o que essa conjuntura aponta do ponto de vista dos desafios para populações refugiadas. Eu vou falar populações refugiadas e imigrantes para tentar, eu acho que, englobar essa profusão, né, de tipos e variantes de mobilidade, né, que são aí presentes nesse cenário. E talvez dois grandes desafios que me parecem hoje salientes, né, mas que na realidade são coisas que nos acompanham, eu diria, para quem estuda, né, o fenômeno migratório no Brasil, de forma mais sistêmica, né. O primeiro que eu vou falar aqui, que eu acho que é o caráter reativo, né, da política migratória de refúgio, particularmente no Brasil. A gente pode trazer outros exemplos no plano global, né, mas eu acho que no Brasil essa é uma característica que tem alguma medida estruturada. A gente vai ter alguns movimentos históricos que tentam, né, sedimentar, institucionalizar alguns processos, para que eles não fiquem totalmente à mercê de governos, né, e mudanças dos fluxos. Acho que a lei de refúgio no Brasil, né, a lei 9474 de 97 e a lei, né, de imigração, a 13445 de 2017, são, em alguma medida, momentos simbólicos, né, dessa sedimentação e institucionalização no país, mas elas são mais, eu diria, mais exceção do que regra, né, do ponto de vista de como nós temos lidado com as temáticas do refúgio e da migração no Brasil, né. Por coincidência, hoje eu recebi num grupo, né, uma petição inicial de um pedido de tutela antecipada da Defensoria Pública da União contra um processo de deportação de um grupo que está na fronteira do Acre, um grupo de 14 pessoas, e nessa petição inicial se menciona lá que, por exemplo, nesses últimos 4 meses, né, de 2020, nós tivemos 18 portarias diferentes que tratavam de restrições à entrada no território brasileiro, né? que só foram ser unificadas muito recentemente, em julho de 2020, numa portaria interministerial que, dentre vários absurdos, né, mas um deles é o de dizer que quem infringe, né, os termos das restrições impostas pela portaria fica cerceado no direito, por exemplo, de solicitar refúgio no Brasil. Ou seja, converte, né, uma entrada potencialmente irregular, com base na portaria, na possibilidade de cerceamento do direito fundamental ao refúgio, que está garantido em lei federal, que está garantido em convenções, tratados dos quais o Brasil é signatário, né, na lei de imigração e assim por diante. Ou seja, isso é só para dar um exemplo de como a gente tem uma profusão, né, se a gente olhar o caso dos haitianos, enfim, podemos olhar todos os fluxos que chegaram, né, recentes no Brasil, e a gente vai ver que há uma profusão, né, de regulamentações, de diretrizes, de portarias, que tornam, de fato, a execução do direito lá na ponta, em alguma medida, ilegível para o solicitante, para quem está chegando, né, e que permitem toda sorte de abuso, né? Beatriz mencionou aí alguns desses exemplos, né?
Então, isso é algo também, de novo, que não é específico do Brasil, né, que se reflete num processo que muitos autores já têm chamado a atenção, que é um processo de fato global, que tem a ver, né, ou seja, essa fragmentação legislativa, essa fragmentação jurídica, ela reflete também nessa fragmentação das categorias migratórias, né, e, num certo sentido, essa é uma política, né, pensada justamente para precarizar, né, às vezes, e tornar de fato mais difícil o acesso ao estatuto, mas também aos territórios, né, e a possibilidade aí da luta por direitos, mas ela também cria brechas, né? Eu acho que tem também as possibilidades do que a literatura vai chamar do uso estratégico das categorias, né? Beatriz também pontuou aqui, deu um exemplo de como isso acontece, né? Uma solicitante que encontra um emprego que vai tentar, né, obter o estatuto que serve estrategicamente naquele seu momento, dentro daquele seu projeto de vida, do seu projeto migratório, né? Então, como que isso também abre possibilidades, né, de apropriação estratégica dessas categorias. Mas que, de novo, né, ou seja, a gente está vendo aqui é uma dinâmica política mesmo, que, de novo, o Estado vai apropriar, né, e vai ler como a possibilidade de fortalecer essa narrativa do uso abusivo dos estatutos. Né, ou seja, então como se a gente tivesse aqui, né, um direito com maiúscula, né, que abre brechas e que, por meio dessas brechas, ratifica essa narrativa também de pedidos abusivos. É quase como se o Estado produzisse a sua própria ilegalidade, né? A própria noção da irregularidade, do abuso do direito. Né? Então, é nesse campo da disputa que se dá essa reação, ação, e que eu acho que, em alguma medida, está também a potência, né, que o tema da mobilidade traz para a produção do direito, né, para o direito não como um lugar de... e aí eu estou falando não como jurista, né, mas talvez mais como cientista política, né, mas do direito como um campo de disputas, né, sobre as possibilidades e condições de vida dessas populações, ou seja, não como algo dado. Então, acho que esse é um primeiro elemento que eu queria trazer, que reverbera algumas das coisas que já foram ditas. Né? Um segundo elemento que me parece também importante é o tema da descentralização, né? Ou seja, de um certo paradoxo, e, de novo, que não é especificidade brasileira, né, de se pensar uma política migratória de refúgio que é estrategicamente, né, organizada a partir do nível nacional, do nível federal, dentro de uma dinâmica política que é eminentemente regional e global, ou seja, nós temos que lidar a todo momento com processos e circulações que são, né, eminentemente internacionais, globalizadas, com estruturas de governança que são elas também transnacionais, e, ao mesmo tempo, com políticas públicas de acesso a direitos, né, que são fortemente localizadas. Então, a gente tem aqui, né, uma dimensão multiescalar, transescalar, que torna essa questão particularmente difícil. Né? Não só do ponto de vista da análise, né, de como que a gente estuda esses temas, mas também do ponto de vista de se pensar as estratégias para tornar essa implementação de direitos mais adequada. E isso se dá tanto do ponto de vista, eu acho, governamental, né? Foi dito aí a centralidade dos municípios, né? Das entidades federativas dos estados, para a implementação e discussão de políticas públicas e de direitos que estão garantidos aí para essas populações, né? Mas também para a dificuldade de constituição de redes, inclusive governamentais, né? Ou seja, o processo que nós estamos vivendo no Brasil, no caso dos venezuelanos, né? Eu fiquei impressionada com os números que a Beatriz pontuou, né? Eu perguntei, me lembro de ter checado esses dados. Em março de 2019, a gente tinha 50 cidades no território brasileiro que participavam do processo de interiorização de venezuelanos. Ela citou agora 570 municípios, né? Ou seja, no espaço aí de um ano, né, esse número aumentou 10 vezes. Você imagina isso? Eu estou falando de municípios que vão de Conde, na Paraíba, não é isso? De Manaus a Canoas, no Rio Grande do Sul. Eu conto isso que a gente fez uma visita, né, uma pesquisa de campo
Em Roraima estava lá um grupo, né, de venezuelanos, de jovens que estavam no processo, se candidatando ao processo de interiorização, e essa é uma das histórias que nos marcou muito da pesquisa de campo, que foi a gente ver um grupo lá de 15 rapazes, né, em torno aí dos seus 20, 25 anos, que estavam indo para Canoas, e eles tinham um mapa do Brasil lá, que, né, improvisado, e eles nos perguntaram se a gente podia, porque o programa, eles tinham vagas que iam para Canoas. Então, se a gente podia mostrar no mapa onde estava Canoas, ou seja, a gente estava lá em Boa Vista, em Roraima, e aí eu fui procurar, né, a gente foi procurar no mapa, e o mapa dele estava rasgado na altura do Mato Grosso do Sul, né, não era um mapa completo do Brasil. E aí eu disse para eles, olha, desculpa, mas Canoas está ainda mais longe do mapa. E eu me lembro de dizer, é algo em torno de 3.000 quilômetros de distância. E de chegar de noite em casa e ir checar no Google, né, e ver que, na realidade, eram 5.500 quilômetros de distância. Né, que essas pessoas iriam, ou seja, saíram, né, da Venezuela, chegaram em Boa Vista e estavam sendo interiorizadas num lugar que elas sequer sabiam onde estavam no mapa. Então, veja a complexidade de se pensar, não é? Não só de se pensar estratégias, né, para esses municípios participarem efetivamente, terem condições de produzir política, né, pública para essa população, mas de também monitorar, não é isso? O acompanhamento dessas populações em 570 municípios, né? Ou seja, como é que você monitora a observância de direitos, como é que você constrói ações de apoio, né? E em dinâmicas em que você tem um fluxo que é constante, volátil, né? Muito desigual, e realidades locais também muito desiguais. Né? Então, você tem vários desafios aqui que estão postos por isso que eu estou chamando dessa dinâmica de descentralização. Né? E isso tem consequências também do ponto de vista institucional, porque a gente está falando também da descentralização dos atores, né? E das ações de apoio. Isso que a Beatriz pontuou aí do ponto de vista da governança humanitária, mas é isso, do ponto de vista de um solicitante que chega, né, de um migrante que chega, o que é Acnur? Né, o que é ONU? O que é governo municipal? O que é governo federal? O que é braço, né, DPU, Ministério Público? O que é sociedade civil? Né? Há uma enorme confusão também desse campo institucional, dentro do qual essas ações têm que ser pensadas, né? Quem fala, quem faz o quê, né? Quem fala por quem, e qual que é, inclusive, a responsabilidade, né, de cada um desses braços, e como que essas pessoas podem, de fato, buscar os seus direitos. Né? Então, acho que aqui a descentralização produz, de fato, um problema que é um problema de governança da resposta, né? E um problema também de ilegibilidade institucional, de uma certa opacidade, né? Que inibe responsabilização também, né? Do ponto de vista jurídico dentro dessa rede. No caso, eu vou chamar brasileiro, mas, de novo, acho que é também uma tendência global. Esse é um fenômeno que se vê exacerbado pelo processo de militarização também. Eu acho que é importante pontuar isso, que nós estamos vivendo, né, um momento de militarização das sociedades em geral, e que isso tem, obviamente, impactado diretamente, né, o atendimento e a resposta às dinâmicas migratórias e de refúgio. Né? O caso brasileiro, bastante emblemático nesse sentido. Então, esses dois grandes processos que eu acho que constituem desafios que são globais, mas com traduções, né, locais específicas, mas que também nos abrem algumas possibilidades e oportunidades. Eu acho que, num certo sentido, da mesma forma que, né, essa profusão de atores cria dificuldades, ela também abre, né, a possibilidade da gente ter aí uma maior força da sociedade civil, das próprias comunidades refugiadas. Né? Acho que é importante pontuar isso. O Brasil é um país em que a gente teve uma sociedade civil e um movimento migrante refugiado organizado antes da gente ter um direito migratório, né? E um direito dos refugiados. Então, assim, muito do que a gente tem hoje do ponto de vista de direitos é fruto, né, dessa experiência, que é uma experiência de base, né, de luta por esses direitos, pelo menos desde a década de 70. Né? A gente tem experiências bem consolidadas, né, eu acho, de relativo sucesso
de municípios, né? O caso de São Paulo talvez seja o nosso caso mais emblemático, mas nós temos, né, eu achei boas práticas, né, de algumas cidades, de algumas instituições, né, de algumas redes que foram constituídas a trancos e barrancos, mas que se consolidaram, né, que se fortaleceram e que podem servir, né, como uma ponta de lança importante para que esse fenômeno se dissemine dentro do território nacional e, quiçá, regionalmente, né? Um outro elemento que eu acho interessante dessa questão da governança é o fortalecimento e consolidação também das organizações internacionais, né? A Débora pontuou esse paradoxo de uma retomada de um nacionalismo xenófobo, por um lado, e questões globais que demandam cooperação e respostas multilaterais, né? E o Brasil, eu acho que, pelo menos no campo do refúgio e das migrações, né, a gente tem vivido nas últimas 3 décadas, né, talvez de forma mais acelerada na última década, a consolidação da presença dessas organizações internacionais por aqui, regionalmente, né, então papel importante aí do Acnur, da Organização Internacional para as Migrações, com todas as dificuldades institucionais e críticas passíveis a essas instituições. Então não estou fazendo uma fala chapa branca, mas estou dizendo que eu acho que é importante, né, que esses atores... Eu me lembro de quando o Acnur tinha, né, não tinha nenhum escritório no Brasil que respondia a Buenos Aires, né, hoje o Acnur tem um grupo enorme de funcionários, né, está presente em vários lugares, com todas as dificuldades possíveis, mas são, né, agências que têm acelerado um processo de discussão dessa agenda, que tem uma certa expertise, que pode ajudar a fortalecer essas redes, criando canais de diálogo, etc. Então, acho que essa internacionalização, essa abertura, né, institucional internacional para o tema é importante para nós, né? E tem estudos na área de direitos humanos que mostram isso, né, de como esse efeito, né, chamado efeito bumerangue, né, de como é que isso pode nos apoiar na luta por esses direitos. O papel de novos atores, aí eu acho que fundamentalmente, né, a Defensoria Pública, as defensorias públicas, particularmente a Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal, né, que vem nas últimas décadas assumindo um papel muito importante, né, no que um colega querido chama, né, de litigância estratégica, né, de busca de fortalecimento desses instrumentos de disputa junto ao sistema judiciário, né, pela implementação do que a gente já tem em lei, né, e de tensionar e responsabilizar os entes federados nesse processo. Ou seja, a entrada, vamos chamar aqui, de um braço não policial do Estado, né, de um braço não penal do Estado dentro da discussão migratória e do refúgio no Brasil. Um outro ator que me parece importante, aí puxando a sardinha, né, eu acho que é o papel das universidades, né, acho que também as últimas 2 décadas fortaleceram enormemente, né, o papel das universidades na formação, capacitação, em questões mais práticas, né, de revalidação de diplomas, de aprendizado da língua, de sensibilização das comunidades locais, de treinamento, né, de profissionais, de formação de pessoas que têm uma sensibilidade, não é isso, para o tema migratório do refúgio, mas também de monitoramento e acompanhamento dessas populações, né? Acho que as universidades têm uma capilaridade que os atores não governamentais não necessariamente têm, né? Então, a constituição dessas redes, e aí o exemplo, né, da rede da cátedra, né, Sérgio Vieira de Mello, patrocinado pelo Acnur, que é uma iniciativa muito interessante do ponto de vista de pensar, né, as universidades como polos e espaços, né, de difusão da lógica de direitos, mas também de integração dessas populações. Aí há vários trabalhos muito bonitos sendo feitos, né, por colegas da Universidade Federal do Paraná, da Universidade Federal de Roraima, de Grande Dourados, da Federal Fluminense, da PUC Minas, né, ou seja, há muita gente muito boa fazendo muito, né, por essas populações em diferentes partes aí do país. Finalmente, né, acho que, para tentar já caminhar para a minha conclusão, eu acho que
pensar a centralidade das próprias populações refugiadas, né? Eu sempre gosto de salientar esse ponto, na formulação de políticas e na implementação dessas políticas, né? Não só um processo de escuta e consulta, mas de reconhecimento do protagonismo, né, dessas populações migrantes e refugiadas. É muito interessante olhar para as diferentes composições de mesas, né, organizadas nos últimos anos para o tema do refúgio e das migrações. Então, hoje, quase todas as mesas que a gente vê, né, tem lá lideranças refugiadas, lideranças migrantes, né, falando em nome de si próprios, o que eu acho que foi uma enorme conquista, né, do ponto de vista epistêmico, né, mas também de um reconhecimento por parte dos atores desse processo. E aí da entrada também, eu acho, de outros atores que vão assumir esse papel de advocacy, né, e aí de monitoramento também, junto com os próprios refugiados e migrantes, né, desse reconhecimento dessa luta e dessa potência dessas populações. Então, acho que, assim, para concluir, né, eu acho que a gente está vivendo, obviamente, um momento agora de enormes incertezas, né, sobretudo em torno do direito à mobilidade, né, local e globalmente, são fronteiras, né, um recrudescimento, como bem pontuou a Débora, de algumas fronteiras. A gente achava que o mundo, né, a queda do Muro de Berlim seria o fim dos muros, né, e nós temos aí hoje, né, o recrudescimento dessas fronteiras duras, mas ao mesmo tempo também dinâmicas diaspóricas, né, dinâmicas de múltiplo pertencimento que vão tensionar essas questões, né, e a centralidade, eu acho também, do direito, né. Tem um estudo muito interessante da Conectas com a Deise Ventura, né, da USP, mostrando como é que a relação entre pandemia e direito, né, e uma das conclusões que eles mostram é que há muito direito, não é isso? Há muita regulamentação, há muita legislação sendo produzida, mas pouco acesso a direitos, né, e isso, obviamente, para populações refugiadas se torna muito mais evidente. Então, eu queria salientar, né, esse ponto à guisa de conclusão. E agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de rever pessoas queridas e de aprender com elas, né, sobre esse tema. Obrigada, Carla. Eu é que agradeço, professora Carolina, muito obrigada pela sua exposição. Ela fecha com chave de ouro essa tríade de palestrantes, uma vez que faz um alinhavado também daquilo que foi falado pela professora Maria Beatriz e para a doutora Débora Duprá, e com pontos assim, muito importantes, especialmente no que diz respeito a esses pontos nevrálgicos de atuação do Estado, especialmente no âmbito interno, e que precisam ser levantados para discussão, né? Então, muito obrigada pela sua exposição. Nós temos várias perguntas, eu sugiro duas, eu vou unificá-las, porque eu acredito que a gente consegue responder em uma só, e eu sugiro ficarmos em duas perguntas, que seriam, na verdade, três, né? Mas duas delas eu vou fazer 2 em 1, e aí a maioria não tem assim um direcionamento, e a gente então veja quem se sente mais à vontade para respondê-las. A primeira delas é em relação à pandemia da Covid-19, né, e falando como que muitos estados adotaram medidas para limitar a movimentação em fronteiras terrestres, aéreas e marítimas, e a pergunta diz respeito ao Brasil ter identificado uma maior dificuldade nos últimos meses no acesso ao território por solicitantes do refúgio ou não? E se houve uma dificuldade maior devido à Covid, né, para a entrada dessas pessoas no Brasil, se existe alguma medida especial do Estado brasileiro em relação a isso? E aí eu vou unir essa pergunta com uma outra que pergunta se
comparativamente, se a gente puder fazer um parâmetro, uma comparação, se as medidas do Estado brasileiro são percebidas como mais severas ou mais brandas no que diz respeito aos refugiados em relação aos nossos países vizinhos. Então, a primeira pergunta, então, ela é: na pandemia, na Covid, se a gente tem, se o Brasil tem observado uma maior dificuldade na recepção dos migrantes, e se a forma de adoção do Estado brasileiro é mais severa ou mais branda em relação aos nossos vizinhos. Essa é a primeira pergunta. Já faço também a segunda, e aí a gente pode eventualmente até fazer uma espécie de um debate, enfim, mais de uma pessoa, caso queiram, possa responder. Então, a segunda pergunta diz respeito ao Líbano, considerando o Líbano como país irmão, e que recebeu fluxos enormes de refugiados da Síria e Palestina, como outros países, o Brasil em particular, poderiam auxiliar nesta crise atual. Então, essa segunda pergunta seria como o Brasil pode auxiliar a questão dos fluxos enormes de sírios e palestinos. Pergunto se alguma das palestrantes gostaria de iniciar respondendo a primeira pergunta, no que diz respeito a Covid-19, a relação, né, dos migrantes no Brasil e a questão da severidade ou não da atuação do Estado brasileiro em relação aos países vizinhos. Eu posso começar, como eu fui a primeira a falar, eu posso começar? Sim, claro. Tá, professora, muito obrigada. E já, enfim, já parabenizar minhas colegas de mesa, doutora Débora, Carolina. É muito, muito bom um prazer poder refletir a partir das suas reflexões, sair um pouco desse dia a dia e poder pensar de uma forma mais abrangente nas provocações de doutora Débora. É exatamente isso, doutora, assim, as tentativas, a necessidade de discussão, rediscussão de modelo, eu também acho que é urgente, né? Como já falou, a normalidade da circulação de pessoas, normalmente o que se fala não é em termos de normalidade. Primeiro, quando a gente trata de refugiados, a gente vai ou pelo lado da obrigatoriedade de receber, né, com base nas leis internas, nas convenções internacionais, então a gente puxa pela obrigatoriedade, volta ao direito, ou pela solidariedade, né, no caso de pedir a países que abram vagas de reassentamento para tirar populações refugiadas de países de primeiro refúgio. As vagas são cada vez mais escassas, beneficiam menos de 1% do número de pessoas que precisam dessas vagas, então o discurso está um pouco aí. E a ONU, a Acnur, as organizações tentaram algumas vezes, né, fazer rediscussões mais amplas, né? Isso na época do Pacto Global para os Refugiados foi colocado como uma discussão mais ampla, só que no final das contas o pacto trouxe inovações interessantes, mas ainda assim a força do pacto é reafirmar os princípios. É reafirmar os princípios da convenção, é reafirmar ainda o refúgio, por mais que seja excepcionalidade, né, a obrigatoriedade de se abrir essa excepcionalidade num contexto de muros, né? Então, as oportunidades que são criadas internacionalmente para tentar se rediscutir, né, inicialmente havia uma intenção de se rediscutir compromissos mais rígidos em relação a vagas de reassentamento, né? Mas eu acho que no âmbito das discussões multilaterais, por mais que se tente trazer conceitos e realidades e atualizar isso, muitas vezes, com base nesse paradoxo fundamental, né, que é dos Estados nacionais vis-à-vis neoliberalismo, muitas vezes a gente acaba reafirmando esses princípios basilares que já existem, o modelo que já existe, com receio de que ele próprio se perca, que a excepcionalidade ainda se perca. Então, eu sinto muito isso, né,
quando se abre essas oportunidades de rediscussão, começa-se com grandes ambições, mas no final das contas, no andar da carruagem, você tenta se segurar nas garantias que já existem e tentar buscar novos modelos e inovar no processo, nas formas de atuação, no número de atores, na parceria, nas abordagens, no olhar, mas ainda fixo no modelo, para que ele não rua nesse contexto. Eu sinto um pouco isso. E nas duas questões que trouxe Carol, reatividade e descentralização, são duas questões problemáticas, com certeza, mas pegando o conceito da doutora Débora, a gente tenta achar as brechas exatamente nas duas. Por exemplo, aqui em São Paulo, da minha realidade, no trabalho diário, que a gente conseguiu construir a política foi construída reativamente ao fluxo de haitianos, 2014, principalmente. Quando chegavam ônibus e ônibus e ônibus de pessoas aqui, que acabavam dormindo em galpões paroquiais, isso acabou reativamente começando um pouquinho uma construção de uma política. Neste momento, agora, a gente tenta retrazer essa realidade para a discussão. Não precisamos, então, vamos olhar para a política para que não precise se acontecer de novo, para que a gente não precise chegar em pessoas dormindo em galpões paroquiais, para a gente avançar um pouco mais na política, para a gente ter mais uma legislação, para a gente ter mais um plano. Então, a memória de algumas reatividades, a gente tenta resgatar como brecha para tentar se antecipar a elas em alguns cenários, nem sempre funciona. E na descentralização da mesma forma, assim, eu tenho achado lidar com algumas municipalidades uma brecha, como eu disse, para retomar essas formas de participação social já clássicas, inovar em outras, Essa questão que falar da força das comunidades, a necessidade de se discutir a valorização dessas novas comunidades de migrantes e refugiados que chegam. Aqui em São Paulo a gente tem o Museu da Imigração Japonesa, Italiana, Alemã, mas os fluxos de populações haitianas, populações venezuelanas, essa é uma demanda das populações. Cadê o centro cultural que valorize os novos movimentos? E não os mais tradicionais, igualmente importantes, mas que valorizam os sobrenomes italianos, ou outros fluxos migratórios. Cadê o centro cultural desses novos movimentos? Cadê a valorização desses novos movimentos? Então, a gente tem conseguido fazer isso ressoar com mais força em alguns ambientes locais do que nacionalmente. Então, a gente tenta buscar algumas brechas também por aí. Com relação às perguntas, a questão da limitação do movimento em relação à pandemia é, de fato, uma preocupação. A Carolina citou um exemplo recente, de hoje, é uma preocupação que isso possa, mundialmente, dificultar o acesso de pessoas à proteção internacional, possa ser inviabilizar a excepcionalidade, trazendo esse tema do refúgio, mesmo neste contexto. Então, a gente tem uma situação de pandemia que transcende fronteiras, mas a gente muitas vezes corre-se o risco de fechá-las ainda mais e acabar com as poucas excepcionalidades nas fronteiras de desenvolvimento transfronteiriço que a gente tem. E nesse campo, como a Carolina trouxe, e pegando também uma expressão que ela trouxe, o direito se torna um campo de disputa aí também para efetivação desses direitos nesse tipo de contexto. No questão de países vizinhos, o que a gente tem visto aqui da nossa perspectiva é que é uma dificuldade que se estende a muitos países da região. Por exemplo, a gente, como o movimento de migratório de solicitante de refúgio da Venezuela, principalmente nos outros países nossos vizinhos aqui, Colômbia, principalmente Peru, com quase 900 mil pessoas no Peru, Colômbia quase 2 milhões, Argentina, Chile, Equador, são onde principalmente estão chegando esses movimentos. E tem pessoas que chegam pelo Brasil e com a intenção, às vezes, de atravessar as fronteiras e encontrar familiares do outro lado. Então, no início do fechamento de fronteiras, a gente trabalhou com muitos casos na Ponte da Amizade, Assis Brasil,
né, vários pontos de fronteira em pessoas que estavam querendo atravessar para encontrar seus familiares, direito à reunião familiar, e sua entrada não estava sendo permitida pelos países vizinhos também, em termos gerais. E a gente tentava fazer essa discussão caso a caso, mas ainda assim com dificuldade. A gente, entre os escritórios do Acnur, a gente conversava, não, tal país, caso a caso, acho que vai deixar passar. Tal país não vai deixar, então nem adianta. Vamos acionar a rede local de fronteira, vamos acionar as irmãs lá em Foz do Iguaçu para arranjar um tipo de abrigamento até que a situação se resolva. Vamos fazer a mesma coisa em Assis, em outras fronteiras, por exemplo. Então, isso foi uma dificuldade, não só para o direito à solicitação, mas para o direito à reunião familiar também, né? E também segurança de crianças desacompanhadas ou separadas, também sozinhas de um lado da fronteira e do outro. Então, isso, de fato, foi um desafio para nós, para a efetivação de todos esses direitos que estão ligados ao movimento, né, à circulação de pessoas, para que a gente pudesse lidar com mais essa restrição em razão da pandemia. Então, foi um desafio mais abrangente até, a gente tem visto. Eu vou falar. Posso falar? Você está muda para mim. Vocês estão me escutando? É interessante, a pandemia, ela não criou nenhuma situação nova, mas ela revelou algumas coisas interessantes. Primeiro, o fechamento de fronteiras como medida sanitária, né? Isso reforça essa ideia de que cada lugar, ele, enfim, tenta se imunizar do ambiente externo e cada lugar organiza o seu sistema de saúde para atender o seu público, né? Ainda que nesse público tenha migrantes, mas não novos, né? Então, é como você trabalha muito forte a questão nacional nesse momento, na emergência sanitária. Mas tem um outro aspecto que eu acho muito interessante, que também são as novas territorialidades que essa população migrante, diaspórica da atualidade vai constituindo. E como o refúgio é uma categoria que, enfim, não vai dar conta de enfrentar essa realidade, né? Porque o refúgio ele tem aquela ideia de que você sai inevitavelmente de um país para o qual você não volta se as condições ali não mudarem radicalmente. Só que agora você tem um tipo de migração que ela também se situa, ela não sai totalmente, ela não vem totalmente, e há uma ida e vinda, principalmente nessa região de países vizinhos. A migração venezuelana tem muito disso. A migração na fronteira do Brasil com o Peru tem muito disso. E aí a pandemia ela pega pessoas no limbo, porque estavam vindo para o Brasil, a fronteira fechou, quando tentaram voltar, a fronteira também estava fechada. Então, elas não entram nem num lugar nem outro. Sabe? Isso é muito interessante, porque nos desafia a pensar em novos modelos de mobilidade, né? Porque as pessoas elas não estão imobilizadas num único lugar, elas estão em trânsito. E o refúgio, nesse sentido, ele é perverso, porque nós temos vários casos de cassação de refúgio, assim, Bia, que fala, de cassação, né, de refúgio, de pessoas que voltaram ao local de origem, o que é absolutamente normal nos tempos atuais, né? Porque a saída ela não é radical. Então, a pandemia ela evidenciou muito isso nessa região, né? De considerar todo mundo solicitante de refúgio, mas não, são populações que estão, eventualmente querem até o refúgio, mas elas estão constituindo a sua territorialidade nessa zona não muito clara sobre o que é o local e o estrangeiro. Passa para mim agora? Vocês me ouvem?
Eu vou passar as perguntas, né? A gente está com um projeto de pesquisa que justamente procura olhar, e aí com uma colega da UFMG e um grupo de pesquisadoras do Reino Unido e de vários países da América Latina, mas justamente para olhar o impacto da Covid sobre populações refugiadas imigrantes e tentar ter uma mirada, né, mais regional, que me parece importante. Eu acho que o Brasil tende a olhar para si, né, como um exemplo regional. Acho que a gente não é um exemplo regional, né? Há muito dessa narrativa, né, que foi uma narrativa construída aí ao longo de 30 anos, de que o Brasil é um modelo de acolhimento, um modelo de legislação. A gente tem coisas boas, mas, né, a gente já tem vizinhos que nos ultrapassaram, termos mais progressistas do ponto de vista, né, de acesso a território, de regularização de direitos dessas populações. A Argentina, por exemplo, é um modelo mais interessante do que o nosso hoje. A Bia bem pontuou, né, os países da região, nós não somos o que recebe o maior contingente. Então, no comparativo com vizinhos, né, também poderíamos fazer mais, tendo em vista, né, o nosso tamanho, a nossa capacidade institucional, o tamanho do nosso território, né, a presença de população estrangeira no Brasil, né, historicamente é baixíssima, então a gente tem também capacidade, né, de receber essa população, obviamente, né, uma situação muito especial, mas o que eu queria chamar talvez a atenção do ponto de vista da regulamentação mais recente, né, que a emergência sanitária produziu, é que ela produziu, na verdade, um conjunto de normas muito desiguais, né? Porque se você olha as portarias, o acesso, por exemplo, pelos aeroportos, desde que atendidas as normas, é permitido, mas nos acessos de fronteira terrestre, não. Então, você produz uma dinâmica que é profundamente desigual de acesso ao território, né? Quem tem condição de pegar um avião hoje, né, e de chegar no aeroporto, de obter um visto, enfim, e que, obviamente, vai impactar as migrações regionais, as migrações circulares, de forma profundamente desigual, né? Então, acho que esse é um ponto que é importante salientar. Com relação à migração, alguém fez uma pergunta, né, sobre o Líbano é, né, um dos países que tem a maior proporção per capita, né, de populações refugiadas. Nossa solidariedade, né, ao Líbano, ao que tem acontecido, o que aconteceu essa semana em Beirute, que certamente impactou também muitos, né, dos refugiados e imigrantes que lá estão. Tem um dado muito interessante que parece que 80%, né, do alimento do Líbano chega por esse porto, então você tem ali uma situação mesmo de calamidade humanitária que se avizinha de forma muito intensa. Mas o Brasil recebeu, né, um contingente importante de refugiados sírios, né, ao longo aí dos últimos anos. Eu não tenho, talvez Bia saiba os dados precisos, mas existe, né, e a comunidade síria, inclusive, teve um papel nessa diáspora sírio-libanesa que reside no Brasil, essa diáspora histórica, que tem maravilhosos estudos de antropólogos, historiadores brasileiros, né, sobre essa diáspora. Ela teve um papel muito importante no acolhimento, também no apoio, inclusive nas rotas de trânsito, né, de familiares, de amigos, ou seja, dessa rede transnacional que vai fazer com que alguns desses sírios cheguem aqui, né. Eu me lembro no Rio de Janeiro, na época eu estava no Rio, né, de uma família de origem síria que tinha uma empresa de salgadinhos que vai trazer, né, alguns desses refugiados sírios que estavam em situações de campo e que vai ajudá-los a vender, né, salgados nas saídas do metrô do Rio de Janeiro, e que vai doar, né, esses salgados como forma de sustento para essas famílias no início. Então, você tem aí, né, uma dinâmica de fato transnacional diaspórica que vai apoiar a chegada, pelo menos de uma parte, né, desses solicitantes de refúgio e refugiados sírios no Brasil. Então, só para não falar que eu não respondi que eu não falei nada dessa pergunta que a Carla colocou. Era isso, obrigada mais uma vez.
Me escutam? Sim? O fone, às vezes, dá eco também. É bom para a gente escutar, mas não para a gente falar. A Maria Beatriz parece que tem uma pergunta que foi um tanto quanto reiterada, que diz respeito à oportunidade de trabalho no Acnur. Me parece que mais de uma pessoa perguntou isso, e aí eu falei, bom, então antes de fecharmos, vamos ver se ela consegue dar algum direcionamento a essa pergunta. Seria sobre perspectiva de oportunidades na assistência aos refugiados. Perfeito. Só para também não dizer que a gente não pontuou, Carol, com certeza, 3.500 sírios, um pouco mais, que chegaram aqui nesses últimos anos, né? Uma diáspora também muito interessante, e também nossa solidariedade a essa situação que aconteceu no Líbano. Um em cada 4 pessoas no Líbano são refugiados sírios, né? Proporcionalmente. É o segundo país que mais recebe refugiados, perde para Nauru, que é uma ilha na costa australiana, mas tirando Nauru, o Líbano é proporcionalmente o país que mais recebe populações refugiadas, né? Sobre oportunidades de trabalho, elas são todas divulgadas no nosso site, acnur.org.br, né? As oportunidades nos diferentes escritórios, né? Acredito que muitas apareceram e são reeditadas ao longo desse período de emergência, né? Mas todas estão disponibilizadas lá, de trabalho, oportunidades, de estágio aqui no Brasil. Então, quem tem interesse, sugiro que fique sempre atualizando, né, as visitas ao site, que as vagas aparecem normalmente com umas 2 semanas aí de tempo para candidaturas, mas elas ficam todas à disposição lá para quem quiser. Muito bem. Antes do fechamento, mais alguém gostaria de dizer alguma coisa? Não? Bom, eu gostaria de, mais uma vez, dizer da minha alegria de poder mediar, agradecer o convite que a mim foi feito. Foi uma tarde muito, muito profícua. Foram 3 palestrantes, mulheres maravilhosas, que trouxeram perspectivas desde a teórica à prática. Aprendi muito com a fala de todas vocês, e de fato tenho certeza que foi uma tarde também muito importante para levarmos esses conhecimentos e discutirmos questões importantes que dizem respeito especialmente ao Brasil, mas também à questão migratória no mundo. Agradeço o convite formulado pelo professor Aziz, agradeço, né, ao UFMG, ao IAT, à ILA, né, ao Acnur, às palestrantes desta tarde, né, a Maria Beatriz, a Débora e a Carolina, e espero poder escutá-las em breve em outras oportunidades. Muito obrigada pela presença de todas e até breve.